Às vezes, quando a plateia aplaude, é para encobrir os gritos que ninguém quer ouvir. Olá, meus queridos! Ah, essas lembranças parecem ter sido ontem, mas já se passaram mais de 50 anos. Eu me chamo Dolores, tenho 84 anos e vivi grande parte da minha vida entre truques de cartas, coelhos saindo de cartolas e risos de crianças. Antes de começar, quero saber: de onde vocês estão me assistindo? Me contem nos comentários. E, por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque essa história merece ser contada até o fim. Eu tinha apenas 18 anos quando conheci Henrique, o grande mágico. Seus olhos escuros e profundos, combinados com aquela voz hipnotizante, faziam qualquer um acreditar que ele era capaz de parar o tempo. Henrique era famoso por seus truques impressionantes e, claro, pela cartola preta sempre impecável que carregava. Eu me apaixonei perdidamente e, sem pensar duas vezes, deixei minha casa e tudo o que conhecia para acompanhá-lo nas turnês. Na época, era como se eu estivesse vivendo um sonho. O circo viajava por pequenas cidades, levando alegria para pessoas que mal tinham o que comer. E eu me sentia uma heroína ao lado de Henrique. Eu cuidava dos figurinos, da maquiagem e, eventualmente, comecei a participar dos truques. Mas, por trás das cortinas vermelhas e dos aplausos ensurdecedores, havia algo sombrio que eu ainda não conseguia entender. Às vezes, tarde da noite, eu o encontrava no porão da velha caravana, sussurrando com homens desconhecidos. Quando eu perguntava, ele sempre dizia que eram assuntos de negócios, que eu não deveria me preocupar. Mas havia algo naquela cartola. Um segredo que ele guardava como se sua própria vida dependesse disso. Eu tentei esquecer. Tentei acreditar que tudo era coisa da minha cabeça. Mas a verdade é que ninguém nunca percebe que está presa no próprio truque, até ser tarde demais. Você ainda está comigo? Então aperte o cinto, porque essa história está apenas começando. Henrique costumava dizer que todo truque exige um sacrifício. Mas eu nunca entendi o que ele queria dizer até aquela noite. Era 1967 e o circo tinha acabado de chegar a uma cidadezinha esquecida no interior. As pessoas mal tinham luz elétrica, mas faziam fila para ver o grande espetáculo. Eu estava nos bastidores, ajeitando o vestido de lantejoulas prateadas, quando a ouvi pela primeira vez. Uma garotinha de não mais que 8 anos, chorando baixinho perto da tenda principal. Seus cabelos loiros estavam embaraçados e os olhos arregalados como os de um passarinho assustado. Perguntei-lhe onde estavam seus pais, mas ela apenas balançou a cabeça, trêmula. Levei-a até Henrique achando que ele saberia o que fazer. Ele sorriu, aquele sorriso encantador que eu conhecia tão bem, e a levou pela mão. "Deixe comigo, minha querida", disse. Eu suspirei aliviada. Afinal, ele sempre sabia lidar com tudo. Naquela noite, o show parecia ainda mais espetacular. A cartola de Henrique parecia reluzir sob as luzes amareladas do picadeiro. Quando chegou a hora do truque principal, onde ele fazia um coelho desaparecer, a plateia mal piscava. Mas, em vez do coelho, foi a garotinha que apareceu, sorrindo com uma rosa branca nas mãos. Todos aplaudiram de pé. O show terminou tarde, e quando eu fui procurá-la para saber se ela estava bem, não havia sinal da menina em lugar algum. Perguntei a Henrique, e ele apenas riu, dizendo que os pais dela já a tinham levado para casa. Mas algo na sua voz fez meu estômago revirar. Na manhã seguinte, a cidade estava um caos. A mãe da menina gritava desesperada, dizendo que a filha só havia desaparecido. O xerife fez perguntas, e Henrique manteve a postura impecável, explicando que ela tinha sido devolvida aos pais logo após o show. Ninguém desconfiou de nada, mas eu não conseguia mais olhar para aquela cartola sem sentir um arrepio. Era como se a sombra de um segredo terrível pairasse sobre nós. E, por mais que eu tentasse esquecer,
A imagem da garotinha sorrindo com aquela rosa nas mãos parecia estar costurada nas cortinas do picadeiro. Eu deveria ter ido embora, mas não fui. O que mais me incomodava naquela cartola era o peso dela. Não importava quantas vezes eu a pegasse, parecia sempre mais pesada do que deveria ser. Como se escondesse algo além de simples truques. Algumas noites depois do desaparecimento da menina, eu estava sozinha na tenda, dobrando os figurinos, quando vi Henrique entrar apressado, segurando a cartola contra o peito. Ele não percebeu minha presença e desapareceu pelo corredor que levava ao porão. Curiosa, segui seus passos em silêncio. A caravana estava escura, iluminada apenas pela luz pálida da lua filtrada pelas frestas. Cheguei ao porão a tempo de vê-lo guardando algo dentro de um baú trancado. A chave pendia em um cordão ao redor do seu pescoço. Fiquei escondida atrás das caixas, o coração martelando tão alto que eu temia que ele pudesse ouvir. Quando ele finalmente saiu, respirei fundo e me aproximei do baú. Era de madeira escura, com detalhes dourados já desbotados. Um cheiro estranho escapava pelas frestas, algo doce e apodrecido ao mesmo tempo. Eu sabia que era loucura, mas precisava entender. Se não abrisse aquela caixa, eu enlouqueceria. Esperei a noite passar, e quando Henrique saiu pela manhã para comprar suprimentos, aproveitei a chance. Forcei o cadeado com uma velha chave inglesa encontrada em uma das caixas de ferramentas. O som do metal cedendo foi como um tiro no silêncio. O que encontrei lá dentro fez minhas pernas falharem. Não eram apenas adereços de show. Eram roupas pequenas, fitas de cabelo e uma fotografia amarelada da menina que havia desaparecido. Meu estômago revirou quando percebi que havia mais fotos, todas de crianças que tinham servido de assistentes para os truques de Henrique. Crianças que nunca mais foram vistas depois das apresentações. Fechei o baú com as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pela nuca. Voltei para a minha barraca com os olhos marejados, tentando não desmoronar. O homem que eu amava, com quem eu dividia a cama todas as noites, não era apenas um mágico talentoso. Ele era um monstro, e eu estava presa em sua teia de truques sombrios. Fugir parecia impossível, e denunciar uma sentença de morte. Eu precisava de um plano, e mais do que tudo, precisava descobrir o que havia de tão especial naquela cartola. As horas pareciam arrastar-se naquela tarde abafada de 1967. As lonas coloridas do circo balançavam lentamente com o vento, mas nenhum som parecia atravessar meus ouvidos. Depois do que encontrei no baú, tudo à minha volta parecia fora de foco, como um truque de espelhos quebrados. Eu precisava saber a verdade sobre aquela cartola, entender o que havia por trás do sorriso encantador de Henrique. Por isso, esperei até a noite cair. Enquanto os outros artistas se reuniam em torno da fogueira, contando piadas e bebendo, eu me esgueirei até o porão da caravana. O ar lá embaixo era pesado, carregado de poeira e segredos esquecidos. A cartola estava lá, sobre uma mesa de madeira desgastada, ao lado de alguns livros encapados em couro escuro. Me aproximei devagar, o coração martelando forte, como se, a qualquer momento, ele pudesse aparecer atrás de mim. Peguei a cartola nas mãos e, mais uma vez, senti aquele peso estranho. Não era apenas uma peça de figurino. Era como se a cartola estivesse guardando algo, um segredo que não deveria ver a luz do dia. Revirei as páginas dos livros ao lado, tentando entender. Eram escritos antigos, com símbolos esquisitos que eu nunca tinha visto. Mas um pedaço de papel escorregou para fora de um dos livros, com uma lista de nomes escrita à mão. Reconheci alguns deles. Crianças que tinham desaparecido nas cidades onde passamos. Meu estômago revirou. Ouvi passos pesados no andar de cima, e meu corpo inteiro congelou. Segurei a respiração, tentando não fazer nenhum ruído. Henrique estava falando com alguém,
mas a porta abafava suas palavras. Enfiei a lista no bolso e me escondi atrás de algumas caixas. O medo queimava minhas veias, mas eu não podia ser descoberta. Quando os passos finalmente se afastaram, minha cabeça rodava com perguntas sem resposta. Voltei para a tenda às pressas, tentando ignorar as lágrimas que ameaçavam cair. Aquele homem não era apenas um assassino, era um manipulador. E eu estava presa em seu espetáculo, sem saber qual seria meu ato final. Se eu queria sobreviver, precisava de um plano. E para isso precisava descobrir tudo o que havia naquele porão sombrio. Passei dias com a lista de nomes escondida sob meu colchão, sem saber o que fazer. Cada vez que ouvia a voz de Henrique, ou sentia seu toque suave em meus ombros, era como se gelo escorresse pela minha espinha. Eu não podia enfrentá-lo sem provas, sem entender o verdadeiro alcance dos seus segredos. Em uma tarde nublada, quando a maior parte dos artistas tinha saído para preparar a praça da cidade, aproveitei a ausência de todos para voltar ao porão. O medo era como um cobertor pesado sobre meus ombros, mas algo mais forte me impulsionava. A necessidade de salvar aquelas crianças, se ainda houvesse alguma chance. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. A luz fraca da lâmpada revelava mais do que eu esperava. Além dos livros estranhos e da cartola sobre a mesa, havia um diário de capa vermelha com as bordas desgastadas, quase escondido sob uma pilha de papéis. Meus dedos tremiam enquanto desamarrava o fecho enferrujado. As páginas estavam preenchidas com uma letra elegante, mas trêmula. As primeiras datas eram de 1959, quando conheci Henrique pela primeira vez. As palavras descreviam suas aspirações, o desejo de ser um grande ilusionista. Mas, conforme eu avançava, o tom mudava. Os parágrafos se tornavam confusos, quase frenéticos. Ele escrevia sobre um pacto, sobre algo que prometera em troca do sucesso, e sobre as crianças. Um trecho em particular fez meu coração quase parar. O público precisa mais do que truques banais. Eles querem magia de verdade, e toda mágica exige um sacrifício. Fechei o diário com força, tentando conter o pânico. Henrique não era apenas um assassino. Ele estava convencido de que precisava daqueles sacrifícios para manter seu sucesso. O que eu achava que era apenas um truque de palco tinha raízes muito mais profundas e perversas. A porta do porão rangeu. Congelada pelo medo, apaguei a lâmpada e me escondi atrás de um armário velho. Henrique desceu lentamente, os passos ecoando como trovões. Eu segurei o diário contra o peito, rezando para que ele não percebesse sua ausência. Quando ele finalmente saiu, minhas pernas mal conseguiam me sustentar. Subi as escadas quase rastejando, a lista de nomes e o diário apertados nas mãos suadas. Não podia mais ficar calada. Se eu quisesse sobreviver e salvar o que restava de inocência naquele circo, precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite não consegui dormir. As palavras do diário de Henrique rodopiavam na minha cabeça como as luzes coloridas do carrossel do circo. A cada sombra que se movia contra a lona da minha barraca, eu me encolhia, temendo que ele descobrisse o que eu tinha encontrado. Não podia confiar em ninguém. Não depois de perceber que alguns dos artistas mais antigos sempre desviavam o olhar quando o assunto eram os desaparecimentos. Não depois de ver como os ajudantes de palco evitavam comentar sobre as crianças que nunca mais apareciam para os ensaios. Eu estava sozinha e precisava agir rápido. Na manhã seguinte vesti o vestido mais simples que tinha e fui até a cidade, a desculpa perfeita para comprar tecidos novos. Os policiais me receberam com expressões cansadas, como se já estivessem acostumados com mães desesperadas buscando filhos desaparecidos. Quando mencionei Henrique, no entanto, os olhos do xerife estreitaram. Ele conhecia o nome e pareceu incomodado em admiti-lo. "Isso é uma acusação séria, moça", disse ele cruzando os braços. "Tem certeza do que está dizendo?"
Não sou só eu. As crianças. Elas desaparecem depois dos shows. Eu tenho uma lista com nomes. Insisti, as mãos tremendo enquanto puxava o papel do bolso. O xerife pegou a lista, lendo rapidamente. Seus olhos escureceram, mas ele não disse nada. Em vez disso, olhou para o assistente ao lado, que parecia desconfortável. Alguma coisa estava errada. Voltei para o circo com a sensação de ter dado um tiro no próprio pé. Se os policiais estavam envolvidos, qualquer movimento errado poderia ser fatal. E minhas suspeitas se confirmaram quando, naquela noite, vi 2 homens de uniforme conversando com Henrique atrás da tenda principal. As sombras oscilavam sob a luz amarelada dos postes, mas o sorriso de Henrique era inconfundível, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele voltou para a caravana mais tarde, e eu tentei esconder o medo sob uma máscara falsa de tranquilidade. Perguntei-lhe sobre os policiais, fingindo curiosidade. Ele riu, aquela risada rouca que costumava me aquecer, mas agora só fazia minha pele arrepiar. Só negócios, minha querida. Nada com que deva se preocupar. E beijou minha testa, deixando um rastro frio por onde seus lábios tocaram. Naquela noite, ouvi ruídos vindos do porão novamente. Passos arrastados, sussurros abafados. Fiquei parada ao lado da cama, segurando o diário contra o peito como se ele pudesse me proteger. Os minutos pareceram horas até que finalmente tudo ficou em silêncio. Eu sabia que não podia confiar nos policiais, e muito menos em Henrique. Se quisesse desmascará-lo, precisaria fazer isso sozinha. E para isso, precisava descobrir o que ele escondia na cartola. E por que ela parecia tão importante para os seus truques? O silêncio pode ser ensurdecedor quando se carrega um segredo tão pesado. Cada olhar de Henrique parecia uma acusação muda. E cada sorriso, um lembrete de que ele sabia mais do que deixava transparecer. Eu precisava ser rápida. Passei os dias seguintes evitando qualquer contato direto, fingindo dores de cabeça ou tarefas urgentes para não ter que encarar seus olhos. À noite mal dormia. Sentava perto da entrada da minha barraca, observando as luzes do picadeiro apagarem uma a uma, até restar apenas a penumbra sobre o campo vazio. O diário de capa vermelha estava escondido sob as tábuas soltas do chão. Mas cada vez que pensava nele, sentia um arrepio gelado subir pela espinha. No terceiro dia, durante uma manhã cinzenta, vi Miguel, o ajudante de palco, fumando perto das jaulas dos animais. Ele era um homem calado, com mais cicatrizes do que sorrisos, mas seus olhos evitavam os de Henrique durante os ensaios. Talvez soubesse mais do que dizia. Respirei fundo e me aproximei, tentando parecer casual. Miguel, preciso falar com você. É sobre... Henrique, sussurrei, torcendo para que ninguém mais estivesse ouvindo. Ele apagou o cigarro com a bota, olhou ao redor e fez um gesto para que eu o seguisse. Caminhamos em silêncio até a parte traseira das caravanas, onde o vento carregava o cheiro doce do algodão doce, misturado ao de serragem. Fala baixo. Se ele desconfiar, você tá morta. A voz de Miguel era grave, mas havia uma preocupação sincera ali. Engoli em seco. Contei sobre as crianças desaparecidas, sobre o diário e a lista de nomes. A cada palavra, seu rosto endurecia mais. Quando terminei, ele suspirou, passando uma mão pelo cabelo desgrenhado. Você não devia ter mexido nisso. Tem gente importante por trás. Gente que não vai deixar você sair viva. Seus olhos escuros cintilavam de medo. Foi por isso que não denunciei quando meu sobrinho sumiu, 2 anos atrás. Se até os policiais estão no bolso dele, quem vai acreditar em nós? A revelação fez meu estômago despencar. Eu estava lidando com algo muito maior do que podia imaginar. Miguel me deu um olhar sombrio antes de se afastar, desaparecendo entre as caravanas. Se for esperta, some daqui antes que seja tarde. Mas como eu poderia ir embora sabendo o que sabia?
Como poderia abandonar aquelas crianças, sabendo que ninguém mais tentaria ajudá-las? O medo ardia em minhas veias, mas a culpa queimava mais. Henrique parecia sentir meu nervosismo naquela noite. Durante o jantar, ele me olhou de um jeito diferente, como se analisasse cada movimento. Você anda tão calada, minha querida. Está tudo bem? Perguntou, a voz doce como mel. Só cansada, murmurei, tentando não gaguejar. Ele sorriu, mas os olhos continuaram frios. Ótimo, porque o show de amanhã será especial. Acho que você vai gostar do truque final. E, antes que eu pudesse responder, seus dedos apertaram meu ombro, firmes demais para um simples carinho. Voltei para essa barraca com os joelhos trêmulos, a sensação sufocante de que o tempo estava se esgotando. Se o show do dia seguinte era uma ameaça velada, eu precisava agir antes que as cortinas se abrissem mais uma vez. Aquela noite parecia mais fria do que o normal, mesmo com as luzes quentes do picadeiro piscando ao longe. O vento fazia as lonas balançarem como fantasmas suspirando, e o murmúrio da plateia soava distante, como um eco. O truque final estava prestes a começar, e Henrique, com a cartola impecavelmente equilibrada nas mãos, parecia mais radiante do que nunca. Me escondi entre as caixas de madeira atrás do palco, tentando acalmar a respiração. As palavras de Miguel ainda zuniam na minha cabeça. Gente importante por trás. E o medo gelado que senti ao ver a lista de nomes se arrastava pelas minhas veias. Mas nada me preparou para o que aconteceu a seguir. Henrique sorriu para a plateia, estendeu a mão para uma mulher na primeira fileira e pediu seu filho emprestado para o truque. Um menino de não mais que 7 anos, cabelos dourados e olhos curiosos. As palmas ecoaram quando o garoto subiu no palco, segurando a mão de Henrique com a inocência de quem não sabia o que estava por vir. Meus dedos apertaram a borda da caixa onde eu estava escondida, os nós dos dedos ficando brancos. Não podia deixar aquilo acontecer. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas antes que conseguisse me mexer, Henrique colocou a cartola sobre a cabeça do menino e estalou os dedos. A plateia suspirou, encantada com o talento do mágico, e a cortina de fumaça subiu, densa e brilhante. Quando a névoa se dissipou, o garoto tinha desaparecido. Aplausos ensurdecedores tomaram a tenda. Mas eu sabia que ele não voltaria, assim como todas as outras crianças. Desesperada, corri para os bastidores, ignorando os olhares confusos dos outros artistas. Henrique se preparava para descer do palco quando agarrei seu braço. Onde ele está? O que você fez com ele? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e alguns olhares curiosos se voltaram para nós. Mas Henrique apenas sorriu. Está tudo bem, minha querida. Logo ele estará em casa. Suas palavras eram mel, mas os olhos cintilavam de ameaça. Antes que eu pudesse insistir, seus dedos apertaram meu braço com força, me puxando para os bastidores. Não faça isso de novo, Dolores. Você não quer estragar o espetáculo, quer? O tom baixo e firme fez minha pele arrepiar. Me afastei, engolindo o medo. Não havia tempo para hesitar. Eu precisava encontrar o garoto antes que fosse tarde demais. Voltei para a caravana, os olhos queimando de lágrimas contidas. Revirei baús, caixotes, qualquer coisa que pudesse esconder uma pista. E foi então que encontrei a fotografia. Um menino de cabelos escuros, talvez uns 10 anos mais velho do que o garoto que acabara de desaparecer. Os mesmos olhos curiosos, as mesmas feições, e uma anotação feita à mão no verso. Nicholas, 1957. Meu filho. Meu coração parou. Henrique tinha um filho? E se tinha, onde ele estava? As perguntas rodopiavam como um vendaval, mas a resposta parecia clara demais para ser ignorada. As crianças que desapareciam eram, de alguma forma, parte de um plano maior. Algo que tinha a ver com a cartola, com os pactos descritos no diário, e com o filho que nunca voltou.
Se eu quisesse sobreviver, se quisesse impedir que mais crianças desaparecessem, precisava descobrir a verdade sobre Nicholas. E precisava fazer isso rápido. A fotografia de Nicholas parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos. O papel estava amarelado nas bordas, indicando que tinha sido guardado por muitos anos, talvez esquecido de propósito. Os olhos do menino pareciam me encarar, acusadores, como se pedissem para serem encontrados. Passei a madrugada revirando os livros, as cartas, qualquer coisa que pudesse ligar Henrique ao paradeiro do filho. Mas, quanto mais eu lia, mais as palavras do diário faziam sentido. Todo truque exige um sacrifício. As mãos tremiam enquanto virava as páginas, mas precisei cobrir a boca para não gritar quando encontrei uma anotação quase ilegível no final. Nicholas nunca deveria ter entrado naquela tenda. Agora, ele faz parte do espetáculo para sempre. Meu estômago revirou, e as lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Henrique havia usado o próprio filho em um dos truques. E, ao que parecia, não fora apenas um erro trágico. Aquilo fazia parte de algo muito mais sombrio. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol tingiam o céu de laranja, fui até a tenda principal. O picadeiro estava vazio, mas a cartola estava lá, sobre o palco, como se estivesse esperando. Cada passo parecia ecoar mais alto, o coração martelando nos ouvidos. Estendi a mão, hesitante, e levantei a cartola. O buraco no fundo era maior do que eu imaginava. Não era apenas um truque de ilusão. Estava ligado a uma passagem estreita que levava ao subsolo, camuflada sob uma plataforma giratória. Engatinhei para dentro, a respiração curta, a escuridão engolindo cada som. O corredor era apertado, cheio de teias de aranha e cheirava a mofo. Mas continuei, os dedos deslizando pelas paredes de madeira apodrecida. No fim do caminho, uma pequena sala iluminada por velas trêmulas revelava uma visão que fez meu sangue gelar. Fotografias de crianças cobriam as paredes, todas com um símbolo estranho desenhado com tinta vermelha. E no centro, uma vitrine de vidro guardava algo que fez minhas pernas fraquejarem. O uniforme que Nicholas usava na foto. Henrique apareceu antes que eu pudesse reagir, os olhos escuros brilhando na penumbra. Você não devia estar aqui, Dolores. Sua voz era calma, quase triste. Certas verdades precisam permanecer escondidas. O que você fez com ele? Gritei, a voz falhando. Com todas essas crianças? Apenas o necessário para manter o espetáculo vivo. Ele suspirou como se realmente estivesse arrependido. Sem sacrifícios, não há magia. Eu recuei, os dedos encontrando uma barra de ferro velha no canto da sala. Meus músculos estavam tensos, mas eu sabia que não tinha chance contra ele. Não fisicamente. Não vou deixar você continuar. Sibilei tentando soar mais corajosa do que me sentia. Ah, minha querida. Henrique sorriu, os dentes reluzindo sob a luz das velas. O show já começou, e o público está esperando pelo grande final. As velas tremularam quando ele se aproximou, e o frio da verdade parecia cortar mais do que o vento do lado de fora. Eu precisava sair dali, encontrar ajuda. Mas, acima de tudo, precisava descobrir como destruir aquela cartola maldita e tudo o que ela representava. O vento cortava como navalha naquela madrugada, fazendo as lonas do circo estalarem como chicotes. As velas na pequena sala subterrânea se apagaram uma a uma, deixando-me na escuridão completa, com a respiração curta e o coração martelando tão forte que parecia ecoar pelos corredores apertados. Henrique tinha ido embora, mas suas palavras ainda queimavam como brasas na memória. Sem sacrifícios, não há magia. Com as mãos trêmulas, rasguei algumas fotografias das paredes e enfiei no bolso do vestido. Se eu quisesse desmascará-lo, precisaria de provas.
Cada movimento parecia um risco calculado. Cada ruído fazia meu corpo estremecer, temendo vê-lo surgir das sombras. Quando finalmente encontrei a saída, o céu começava a clarear, tingido de um cinza pálido. Os artistas ainda dormiam e a praça parecia deserta. Aproveitei a chance para correr até a igreja no fim da rua, o único lugar que parecia seguro. As portas estavam entreabertas e o cheiro de incenso pairava pesado no ar. Mas o padre, um homem velho de cabelos brancos, estava acordado, arrumando os bancos. Seus olhos estreitaram ao me ver ofegante, os cabelos desalinhados e o olhar desesperado. "Padre, eu preciso de ajuda." A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse, a expressão preocupada. Contei tudo. Sobre as crianças desaparecidas, a lista de nomes, o diário de Henrique. A cada palavra seus lábios apertavam mais, as mãos trêmulas segurando o crucifixo no pescoço. "Isso é monstruoso", murmurou levando a mão à testa como se tentasse afastar as imagens. "E os policiais, já sabem?" Balancei a cabeça, mordendo o lábio. Eles trabalham para ele, padre. Não posso confiar em ninguém." O velho respirou fundo, passando as mãos pelas vestes como se tentasse limpar as manchas invisíveis daquele segredo. Depois, fez um sinal para que eu o acompanhasse até uma pequena sala ao lado do altar. As paredes estavam cobertas de santos, velas acesas lançando sombras compridas pelo chão de pedra. "A única chance de parar esse homem é levar isso até a capital. Conheço um jornalista que pode ajudar, mas você precisará sair agora, antes que ele perceba que fugiu." A voz do padre era baixa, mas firme. Concordei, os olhos ardendo de medo e cansaço. Não tinha escolha. Peguei uma muda de roupas simples que ele ofereceu, alguns pães enrolados em um pano, e saí pela porta dos fundos, o sol tímido mal atravessando as nuvens. Precisava pegar o trem antes que o espetáculo começasse de novo. Mas o destino parecia ter outros planos. Quando virei a esquina, quase esbarrei em Miguel. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. "Dolores!" Ele agarrou meu braço, a voz entrecortada. "Henrique, ele sabe. Mandou-me buscar você. Se descobrir que tá fugindo, eu não posso voltar." Solucei, puxando o teu braço com força. "Ele vai me matar, Miguel. E as crianças. Ele nunca vai parar." Miguel hesitou, a mandíbula trincada como se travasse uma batalha interna. Então olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Tem uma trilha velha, atrás da estação. Vai direto pro próximo condado. Se correr, consegue pegar o trem das 7. A voz saiu rouca, quase um pedido. Só promete que vai fazer isso parar, Dolores." Segurei a mão dele por um instante, os dedos ainda gelados de medo, mas agradecida. Não havia tempo para despedidas. Corri, os pés queimando na terra fria, os pulmões ardendo a cada inspiração. As rodas do trem estavam começando a se mover quando alcancei a plataforma. Subi com um salto, tropeçando entre os vagões. Enquanto o trem se afastava, olhei pela janela, vendo as luzes do circo ficarem menores e menores, como pequenas brasas prestes a apagar. Henrique podia ter todos os truques do mundo, mas eu ainda tinha a verdade. E pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de esperança. Ah, meus queridos, muito obrigada por ficarem comigo até o fim dessa história tão pesada e cheia de segredos. Espero que tenham gostado. Fico curiosa. Será que alguém aí já ouviu uma história parecida? Se tiver, me contem nos comentários. E, por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito essa vovó a continuar contando histórias como essa. Obrigada por estarem aqui. Cuidem-se e lembrem-se. Às vezes,
A maior mágica é ter coragem de encarar a verdade. Até a próxima!